Minas Gerais sofre novo desastre ambiental. Pouco mais de 3 anos após a tragédia de Mariana, a cidade de Brumadinho também foi atingida pelo rompimento de uma barragem de rejeitos. Corre que a barragem da Vale estourou, vai matar todo mundo, corre pelo amor de Deus. O sofrimento e o desespero da dona Antônia parecem filme repetido, mas não é. Depois de Mariana, desta vez Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, também foi coberta por lama. A lama foi chegando, aí as pernas tremeu, quase não pôde mais sair do lugar. A barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, derramou 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, atingindo o escritório e refeitório da mineradora, casas, uma pousada e o rio Paraupeba, um dos principais afluentes do São Francisco. A quantidade de rejeitos espalhados é menor em relação a Mariana, mas o número de mortes é muito maior. Pela característica do acidente, a gente infelizmente deve superar e muito a questão de mortes em Mariana. As autoridades responsáveis pelo socorro montaram um gabinete de crise nesta faculdade na cidade. A movimentação de carros, ambulância e helicópteros foi intensa. Bombeiros e Defesa Civil se organizaram para agilizar o resgate dos atingidos. Paulo, pai do Everton, que estava na mineradora na hora do acidente, procurava o filho, de apenas 20 anos. Eu lembrei que ele tinha mandado mensagem, tinha acabado de mandar mensagem para mim. Ele estava no local lá, falando que me ama e tal. E eu sabia que ele estava lá, peguei e desloquei até na Vale. Fui até na mina lá, cheguei até na mina, vi o desastre, infelizmente. Mais ou menos umas 20 toneladas de altura, uns 20 metros de altura de argila, que barro lá, né? E saiu destruindo tudo mesmo. Em resposta rápida ao acidente, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se encontrou em Brumadinho com autoridades dos governos federal e estadual. O Ministério Público brasileiro está empenhado em promover todas as medidas necessárias para auxiliar no resgate das vítimas, na identificação das pessoas desaparecidas e, sobretudo, prevenir que acidentes como esse não mais ocorram. Nós sabemos que há um protocolo científico que garante a segurança das barragens, mas sabemos também que é preciso aprimorar esse protocolo científico porque ele tem falhado. A Justiça bloqueou 11 bilhões de reais nas contas da mineradora para garantir a recuperação dos danos causados. Mas nada é capaz de mudar o clima de total desolação. Em Brumadinho, ninguém acreditava que a tragédia de Mariana estava se repetindo. Tragédias como essa podem provocar danos irreversíveis. A nossa equipe ouviu a WWF Brasil sobre os impactos ambientais provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Houve perda de floresta, então algumas áreas onde existia floresta, a lama passou derrubando tudo, levando a fauna, levando a flora, destruindo completamente o córrego Feijão. E essa lama chegou, parte dela, até o rio Paraupeba. E esse sedimento vai continuar descendo por rio Paraupeba. Então a gente tem um impacto na floresta e nos seres, né, na fauna e na flora dessa floresta. A gente tem a destruição completa de um córrego e um rio que vai ficar prejudicado por muito tempo, assim, vão ser décadas de sedimento, excesso de sedimento descendo por esse rio. Cada vez que cair uma chuva mais forte, vão se desprender blocos de lama dessa área onde está coberta hoje por lama, e essa lama vai descer pelo rio, e esse desastre vai levar uma quantidade muito maior de sedimentos para o rio. Há 3 anos, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, também em Minas Gerais, deixou um rastro de destruição ambiental. Milhares de pessoas sem casa e 19 mortos. Nós voltamos a Mariana para mostrar como está a situação por lá hoje. O rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, lançou no meio ambiente mais de 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos e lama.
19 pessoas morreram e toda a bacia do Rio Doce, numa extensão de mais de 850 quilômetros, foi destruída. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça 21 pessoas por homicídio qualificado com dolo eventual, quando se assume o risco de cometer o crime. As empresas Samarco, Vale e BHP Billiton também foram denunciadas por 12 tipos de crimes ambientais. Naquele fundo ali embaixo, hoje tomado pelo mato, ficava Bento Rodrigues. A lama destruiu mais de 80% das casas. E o que não foi destruído foi invadido e saqueado por ladrões. Passados mais de 3 anos da maior tragédia ambiental da história do Brasil, os moradores que perderam tudo vivem outro drama. A lentidão dos processos judiciais e indenizatórios. Eles dizem que ninguém foi punido, nenhuma indenização foi paga e nenhuma nova casa foi construída. O novo Bento Rodrigues, que será construído pela mineradora para o reassentamento da comunidade, está longe de ser uma realidade. O local seria entregue aos moradores em março deste ano, mas até o momento, menos de 30% das obras de terraplenagem estão prontas e a entrega das novas moradias foi adiada para março do ano que vem. Em Minas Gerais, cerca de 200 propriedades rurais foram atingidas pela lama. Em Bento Rodrigues, mais de 600 pessoas perderam tudo. O senhor Zezinho, que preside a Associação de Moradores, tinha plantações, gado leiteiro e fabricava queijos. Hoje, mora em um apartamento alugado pela mineradora na periferia de Mariana. É uma demora que não tem tamanho. Isso a gente não esconde hora nenhuma e está aí para todo mundo ver. Então a ansiedade da gente é essa aí, ó, é votar o mais rápido possível e a demora preocupa muito. Como ninguém ainda foi indenizado, os moradores temem que o cartão assistencial, uma espécie de vale-alimentação, e os aluguéis de moradias provisórias para os atingidos sejam descontados no valor das indenizações. O não cumprimento de prazos e acordos é o que mais preocupa. Olha, eu posso falar que está faltando tudo. Nada. Porque se não tem nenhum atingido reassentado, se não tem nenhum atingido indenizado e não tem nenhum culpado preso, eu acho que hoje falta tudo. Está tudo muito a passo de tartaruga. Se fosse para a gente construir, para um pobre construir, justificava essa demora. Mas as empresas têm dinheiro, né, para estar fazendo e elas não estão preocupadas em acelerar esse processo. Em reconstruir e colocar a gente nas casas. E até o padre Geraldo, da Arquidiocese de Mariana, que acompanha a luta dos moradores desde o primeiro momento, fica incomodado com tanta demora. Não há uma perspectiva de quando isso efetivamente acontecerá e se acontecerá da forma justa. Por isso, os direitos não têm sido garantidos nesses 3 anos. E em Barcarena, no Pará, a população ribeirinha também sofre com vazamentos de rejeitos da mineradora norueguesa Hydro-Alunorte. Veja na reportagem de Magno Barros. Eu me sinto muito com medo, apesar da minha idade. Era um lugar que eu botava a minha cabeça no travesseiro e dormia sossegada, que eu nunca tive perseguição de nada, graças a Deus. E hoje eu já não vivo mais essa vida. As lembranças que ainda perturbam Dona Maria Salistiana são do vazamento de rejeitos de uma das bacias da Hydro-Alunorte em Barcarena, que aconteceu em fevereiro do ano passado. Não tinha essa bacia aqui. Aí vieram fazer mais essa outra aí. Aí quando foi no ano passado, tornou dar esse outro. Se ela vir tornar, dar um vazamento de novo, como está dando daí para fora, né? E eu sou a primeira a ser morta aqui com a minha família. O Ministério Público Federal tem acompanhado bem de perto a situação em Barcarena. O Ministério Público, imediatamente no momento do vazamento, foi ao local, identificaram, em conjunto com outros peritos e fiscais de outras entidades, a existência de uma tubulação clandestina que vinha da empresa e acabava despejando água contaminada no rio Murucupi. Com a poluição no rio, viver da pesca já não é tão simples. Os ribeirinhos de Barcarena reclamam da ausência do pescado. Quando eu cheguei para cá, pegava muito peixe mesmo. A gente sai, às vezes, para percurar, uma vez para uma janta, às vezes não arruma nada mais. Por recomendação do MPF, a Hydro-Alunorte teve uma de suas 2 bacias de contenção de rejeitos embargada e não obteve novas licenças ambientais.
A empresa continua operando com 50% de sua capacidade, em obediência a uma decisão judicial. No entendimento da Força-Tarefa, que foi confirmado pela Justiça, o embargo é necessário até que a multinacional comprove sua capacidade de fazer o tratamento adequado de 100% dos efluentes gerados em seu processo de produção, para evitar novos acidentes e mais danos para as comunidades impactadas. Nós entendemos que é necessário que o Estado do Pará faça um licenciamento de todo o Distrito Industrial de Barcarena. Isso já tem um acordo com o Estado para fazer isso e no momento em que for realmente concretizado o licenciamento do Polo Industrial de Barcarena, provavelmente a maioria desses problemas serão reduzidos, no mínimo, se não forem resolvidos, né? Em meio a toda essa situação, moradores ribeirinhos reclamam pela demora para receber o auxílio alimentação de R$ 670 que a Hidroalonorte foi responsabilizada a repassar para aproximadamente 15 mil famílias. Até agora eu ainda não fiz cadastro, já ouvi falar nisso aí, né? Mas eu estou esperando que venha. Ainda não passou ninguém ainda por aqui fazendo esse cadastro ainda para nós aqui. As famílias que estão sem receber o cupom alimentação podem estar com alguma pendência no cadastro ou mesmo nem ter sido cadastradas ainda. Identificar esses beneficiários é uma obrigação da Hidroalonorte, que, por sua vez, contratou uma empresa para fazer esse levantamento. E ainda hoje, MPF em São Paulo cedia simpósio para discutir políticas e ações sobre o combate ao trabalho escravo. Em Brasília, um balanço das ações para combater a corrupção no país. E ainda sobre essas tragédias, uma entrevista com o coordenador da Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público Federal, Dr. Nívio de Freitas. É daqui a pouco. O desastre em Brumadinho também gerou centenas de comentários nas nossas redes sociais. Nós separamos alguns deles. O Romenig Miranda disse: "É insuportável, eu não consigo acreditar que esse tipo de crime aconteceu novamente e com proporções maiores do que o último. Já chega." A Nath Martins também escreveu: "Isso foi um crime e não uma tragédia ambiental. Um crime." O Rafael Fortunato espera que desta vez tenha uma punição no mesmo nível do desastre e que os responsáveis paguem pelo ocorrido. E nós continuamos a falar sobre esse assunto com a repórter Madeleine Machado, que está com o subprocurador-geral da República, Nívio de Freitas. Doutor Nívio, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui falando do papel do Ministério Público Federal e de sua atuação. Como nós vimos, duas grandes tragédias, né, doutor Nívio? Mariana, Brumadinho, danos ambientais fortíssimos. Seria o caso de uma fiscalização mais severa? Certamente. Tem um problema, né, quando do último evento, né, tristíssimo de Mariana, nós tivemos a oportunidade, inclusive fomos procurados, né, pelo secretário de Mineração do Ministério das Minas e Energia, para discutir, né, o que se poderia fazer, e nós temos atuado rotineiramente, temos grupos de trabalho específicos de mineração, né, e uma das questões que nós levantamos foi isso, a insuficiência da fiscalização. À época, eu não me recordo precisamente o número, mas o que me foi dito é que haveria como que 12 fiscais no quadro para fiscalizar 700 e poucas barragens, sendo que desses 8 estariam em efetivo exercício, ou seja, que é uma situação que é muito incipiente. Realmente, o Estado acaba que nunca tem meios para fiscalizar todas as atividades diuturnamente, como deveria fazer. Nós sabemos que imediatamente a Procuradora-Geral sobrevoou a área, o senhor esteve lá essa semana também. Quais são as ações do Ministério Público agora? A preocupação hoje, né, é o problema da população, né, das
vidas humanas que foram afetadas, né, das pessoas, das famílias, e nós estamos hoje tentando traçar, entendeu? Tenho estado lá com os colegas, né, a 4ª Câmara tem dado todo o apoio de ir com os peritos, entendeu? Ver as estratégias, ver o que se pode conter, entendeu? Qual o procedimento que nós vamos adotar para tentar, o mais rapidamente possível, entendeu? Compelir a Vale do Rio Doce, né, a restabelecer os danos causados. Não há dúvida quanto à responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce, que é total e absoluta em termos cíveis, entendeu? Ela tem a obrigação de reparar todos os danos, né? Em todas as fases, nessa fase de buscas, entendeu? De prover as necessidades da população, entendeu? O mais rapidamente e profundamente possível, né? Tem a questão da responsabilidade criminal, entendeu? Que já tem inquérito policial instaurado, e a se apurar a responsabilidade de cada pessoa nesse acidente. Doutor Lívio, um caso sério. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado a você. Agrotóxicos, transgênicos, escassez de água, falta de saneamento básico. Tudo isso preocupa o cidadão brasileiro e também os integrantes da 4ª Câmara do Ministério Público Federal. Além das questões ambientais que envolvem a gestão e a proteção dos recursos naturais, a Câmara acompanha a aplicação e a revogação de multas e a concessão de licenças. Outra importante atuação é na defesa do patrimônio cultural brasileiro. Fique de olho nas nossas redes sociais. Acesse facebook.com/mpfederal. Esse é um tema que a gente ainda vai falar muito aqui no Interesse Público. E mudando de assunto, na semana passada nós mostramos aqui no programa uma série de reportagens sobre o trabalho escravo no Brasil. Pelo menos 50 mil pessoas foram resgatadas nos últimos 20 anos. Hoje você vai ver como a união de esforços de várias instituições pode ajudar a combater esse grave problema. Horas de trabalho sem fim em condições subhumanas. Essa ainda é a vida de muitos trabalhadores no Brasil. Cheguei na primeira fazenda, onde houve vários assassinatos. Fui para Calvoeira fazer carvão para siderúrgica, ali perto de Sailândia. Outra exploração também. No tanque a gente tomava banho, lavava roupa e bebia água. Barracozinho de lona, não tinha energia, quebrei um dedo. Desse dedo não fui atendido no hospital, não me deram medicamento e retornei ao serviço, o gerente já tinha botado outro no lugar. Para pensar em ações e políticas públicas para combater o trabalho escravo no país, o Ministério Público Federal realizou um simpósio em São Paulo que contou com a presença de várias autoridades. Esta ocasião é importante e grave, porque a escravidão de pessoas não cessou e a punição dos criminosos é lenta e, em poucos casos, malgrado a escravidão ter sido extinta pela Lei Áurea desde 1888 e ser proibida pela Constituição, que protege a dignidade da pessoa humana, consagrando o princípio de que todos somos iguais perante a lei e por isso é vedado a exploração de um ser humano por outro. Combater essa prática criminosa e punir os responsáveis é uma das ações do MPF em parceria com a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI. Atualmente, nós estamos fazendo um estudo das ações penais em andamento, das ações penais desde 2008 até 2018, para tentar entender quais são as razões para as condenações e as razões para as absolvições, para aí poder agir de forma localizada, mapeando razões para absolvição. E isso aí vai dar um ganho de efetividade para a nossa atuação. Em 2003 foi lançado o Plano Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo. Em 15 anos de atuação foram contabilizados mais de 50 mil resgates no país. Cerca de 30% das vítimas são analfabetas e aproximadamente 40% possuem o 5º ano do ensino fundamental incompleto. A reincidência também é um fato comum na maioria dos casos. Por meio de recursos obtidos pelo MPT em indenizações coletivas, os trabalhadores passam por programas de
elevação da escolaridade, alfabetização, qualificação profissional, enfim, de acordo com a vontade, claro, dos próprios trabalhadores. Eles recebem apoio financeiro nesse período, então é uma das experiências positivas de referência que a gente tem, que a gente pode citar. A denúncia é o ponto de partida para que as fiscalizações ocorram. A ouvidoria do Ministério do Trabalho é um dos canais capacitados para coletar informações que protejam o trabalhador. E a participação da sociedade civil é fundamental. É importante que toda a sociedade esteja engajada nesse trabalho de combate. Sem esse engajamento social, sem a consciência de todos, que o trabalho escravo ofende a todos, nós não vamos conseguir sucesso. E daqui a pouco, depois do intervalo. Qual é o melhor caminho para combater a corrupção? Em Brasília, especialistas de vários países fizeram um balanço das ações contra esse tipo de crime. O interesse público volta já. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou sobre a decisão do deputado federal Jean Willis, do PSOL, que desistiu do novo mandato em função das ameaças de morte que ele vem recebendo. Veja no Giro de Notícias. Raquel Dodge lembrou que ameaças e violência atentam contra a liberdade de expressão e, quando isso atinge o mandato de alguém eleito pelo povo, revela uma fratura na democracia. A Procuradora-Geral destacou ainda a importância de opiniões divergentes e que esse acontecimento deve despertar a atenção e repúdio, já que qualquer eleito pelo povo deve cumprir livremente seu mandato. Verão é tempo de praia e quem não gosta de uma praia limpa? Um acordo entre o MPF e a Companhia de Serviços de Cabo Frio vai permitir a limpeza das praias da região e de Búzios, no Rio de Janeiro, além da instalação de novas lixeiras. Será feita ainda a peneiragem da areia das praias com restos de construção. E o assunto agora é combate à corrupção. Magistrados, procuradores e especialistas nacionais e internacionais se reuniram em Brasília para fazer um balanço das ações nos casos do Mensalão e da Lava Jato. O repórter Márcio Fontinelli acompanhou. Corrupção. A palavra, que vem do latim, significa ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria, nunca esteve tão presente nos noticiários e na vida dos brasileiros. Mas o que pode ser feito para combater esse mal que assola o país? Qual o nosso papel nessa luta? Para responder a essas perguntas, o Ministério Público Federal, em parceria com a Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, promoveu o 3º Fórum Jurídico sobre o combate à corrupção. Durante 4 dias, 150 juízes, procuradores e especialistas nacionais e internacionais discutiram temas como a eficácia do acordo de leniência, da delação premiada e os avanços nas investigações contra esse tipo de crime. Aqui a gente trouxe os melhores nomes, grandes estudiosos, vindos de diversas origens, justamente para dar essa visão plural do tema e contribuir para a capacitação dos colegas. No encontro, um dos destaques foi a ação da Justiça e do Ministério Público na Operação Lava Jato, um marco na história do Brasil no combate à corrupção. A Lava Jato, ao longo dos últimos anos, ela tem desafiado um longo histórico de impunidade para réus poderosos, os chamados réus de colarinho branco, pessoas economicamente muito fortes ou politicamente muito fortes. Além de trazer também talvez algumas técnicas especiais de investigação, de processamento desses ilícitos, de modo a tornar o sistema penal como um todo mais eficiente no enfrentamento da corrupção. Desde quando começou, em março de 2014, até hoje, a Lava Jato já recuperou 6 bilhões de reais para os cofres públicos.
140 pessoas já foram condenadas. E juntas, somam mais de 2.000 anos de condenação de prisão, 548 pedidos de cooperação internacional, 176 acordos de delação premiada e 11 acordos de leniência. O terceiro Fórum Jurídico trouxe à tona também o papel de cada cidadão. Nós precisamos fugir dessa história de que a sociedade é apenas vítima desse processo. Ela precisa ser vigilante, ela precisa mudar os seus hábitos. É importante que se diga também, a sociedade não pode legitimar com atitudes a corrupção, pequenas corrupções. E, enfim, a evolução é lenta, mas a gente consegue perceber que ela vem. Bem, o programa de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando as informações pelas redes sociais do MPF e pelo youtube.com/tvmpf. O nosso e-mail para contato é esse que já aparece aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!